Fala galera! Bora adivinhar! Acha que diante de você está um filhote de urso, certo? Mas agora você verá como você tá errado. Na verdade, este animal é chamado de cão-lobo e, como o próprio nome sugere, é um híbrido de cachorro e lobo. Muito modesto para ser chamado de um cão comum, mas também muito dócil para viver na natureza. Se quiser ver mais filhotes que se transformam completamente quando adultos, então assista o vídeo até o final. Nos comentários abaixo deste vídeo, os internautas brincaram. Ei, amiguinho, se você é um predador tão perigoso, então por que é tão fofo? De fato, nem imaginávamos que os filhotes de hipopótamo fossem assim. Às vezes, parece algum tipo de animatrônico, e não um animal vivo. Mas esses animais adultos realmente devem ser temidos. Segundo relatos, o hipopótamo é o predador mais perigoso da África. O número de casos de seus ataques a humanos por ano excede em muito as respectivas estatísticas para leões, leopardos e guepardos. Prepare-se, você provavelmente não está pronto para o que está prestes a ver. A bolsa e os filhotes de cangurus não se parecem nada com o que nos foi mostrado no Ursinho Pooh. A criação de cangurus costuma ser um processo muito curioso. A gravidez desses animais geralmente não dura mais do que 40 dias, mas o filhote pode ser carregado na bolsa por até 8 meses. Hello in there. Além disso, algumas pessoas pensam que os cangurus, de alguma forma, nascem magicamente na bolsa de sua mãe. Mas, na verdade, eles primeiro nascem naturalmente, como todos os outros mamíferos. E depois, encontram a bolsa pelo cheiro e entram nela por conta própria. Eles conseguem fazer isso graças às suas garras fortes, das quais podem se gabar desde o primeiro dia de vida. As hienas bebês parecem completamente inofensivas, mas acredite, isso é um equívoco. He's so happy. Elas podem parecer fofas, mas nascem com dentes afiados. No entanto, os filhotes de hiena geralmente começam a caçar após seu primeiro ano de vida. E antes disso, sua mãe cuida de sua alimentação. Olhando para esta gracinha, você nem acredita que ele logo se transformará em um cachorro feroz pesando 50 quilos. Na verdade, o bulldog americano não faz mal a ninguém, mesmo na idade adulta. Pelo menos, não sem motivo. Mesmo que esses cães fortes tenham sido criados para lutar com touros, eles nunca usam suas forças à toa. A propósito, os bulldogs americanos não são só super populares entre as celebridades norte-americanas, eles também são ótimos companheiros para uma grande família. Por exemplo, este cão pode ser visto na casa de Angelina Jolie, e a Pink tem um cachorro dessa raça tatuado em seu braço. É incrível como os elefantes parecem pequenos em comparação com seus pais, embora nasçam já pesadinhos, geralmente com mais de 100 quilos. Curiosamente, o vínculo entre a mãe elefante e seus filhotes é um dos mais fortes do reino animal. Apesar da gravidez nesses animais durar mais de 600 dias, o bebê elefante nasce quase cego. No início, ele depende completamente de sua mãe, se alimenta de leite por até 2 anos e deixa completamente a família apenas aos 12 e 16 anos de idade. Quando você vê 2 adoráveis ursinhos polares brigando entre si, mal pode acreditar que este é o maior predador terrestre, inclusive muito perigoso para os humanos. Em geral, esses animais não caçam pessoas de propósito, mas em uma situação estressante, eles podem atacar. Isso se deve, em parte, ao aquecimento no Ártico. Os predadores têm menos presas e, com o passar dos anos, seu comportamento se torna mais imprevisível. Já notou como as orelhas de rinoceronte são engraçadas? Em adultos, isso não é tão perceptível, mas quando você olha para um filhote que ainda não desenvolveu um chifre majestoso em seu nariz, essa característica fofa imediatamente chama a atenção. Show Show parece ser uma das raças de cães mais fofas. Ou vai dizer que este ursinho de pelúcia é capaz de proteger seu tutor contra ladrões. Sim, ele é mais do que capaz de fazer isso. Veja só a fera que ele pode se transformar. Não é à toa que esta raça era valorizada mesmo nos tempos antigos do Império Chinês. Apesar de sua aparência adorável, esse cão pode ser um excelente guerreiro, um caçador de primeira classe e um guarda-costas fiel.
Já a aparência de um filhote de leão provavelmente não deve ser uma novidade pra você, graças aos passeios pelo zoológico ou ao remake de O Rei Leão, mas eles são tão fofos que vale a pena ver de novo, concorda? Aliás, você sabia que alguns leões nascem com leucismo? E não se confunda com albinismo, pois não é a mesma coisa. Os leões brancos diferem dos albinos por terem a pigmentação usual dos olhos. Olha só como estes animais são lindos. Além de serem raríssimos, existem apenas algumas centenas deles ao redor do mundo. Olhando assim, parece um lagarto inofensivo, até você saber no que ele se transformará. Na verdade, você está diante de um pequeno dragão de Komodo, que na idade adulta pode pesar mais de 130 quilos. Além disso, ele é capaz de matar presas muitas vezes maiores do que ele, simplesmente quebrando suas pernas com um golpe de cauda poderosa. E sejamos honestos, ninguém aqui gostaria de chegar perto de uma iguana marinha adulta. Já os seus filhotes, dá vontade de abraçar. Basta olhar para esta minúscula iguana comum e entenderá de imediato porque tais répteis são tão populares como animais de estimação. Embora os adultos pareçam muito mais formidáveis. A propósito, vê esta coisa estranha em sua garganta? O animal precisa disto para termorregulação e também para assustar os inimigos. Se a iguana for pega de surpresa, ela inflará imediatamente essa bolsa. Além disso, como muitos lagartos, a iguana é capaz de soltar a cauda em uma situação estressante e depois criar uma nova. As tartarugas são talvez uma das mais diversas ordens de animais. Além de serem marinhas e terrestres, também variam de tamanho. Por exemplo, entre as espécies terrestres, é bem possível encontrar indivíduos muito pequenos, com 10 centímetros de comprimento. E há também verdadeiros gigantes, chegando a pesar até 500 quilos. Basta olhar uma vez para esta panterinha indefesa para querer levá-la para casa. Mas isso não significa que devemos domesticá-la. Afinal, trata-se de um animal que não deve ser criado em condições domésticas. São predadores muito poderosos, fortes e hábeis, que, por sinal, não só correm bem, como também sabem subir em árvores e nadar. Esta cobra acabou de nascer e já está tentando morder a mão de seu dono. E não poderia ser diferente, já que estamos falando de um filhote de anaconda. A propósito, você sabia que esses répteis podem se alimentar de quase tudo? Mas eles preferem especialmente as capivaras, que, aliás, podem pesar até 60 quilos. Lembra que acabamos de comentar sobre os leões brancos? Então, tigres brancos também existem, graças ao leucismo. Só que, enquanto os leões brancos ainda podem ser encontrados na natureza, não há tigres com tal característica no meio ambiente. Eles são criados exclusivamente em zoológicos e reservas. Isto se deve, em grande parte, ao fato de que sua coloração pode ser considerada um erro da natureza, o que torna suas vidas muito difíceis. Imagine como seria para um animal sobreviver assim, sem uma camuflagem natural na savana. No início, você pode pensar que este é algum tipo de pequeno lagarto, mas se olhar de perto, perceberá que se trata de um pequeno crocodilo que acabou de sair do ovo. E chega a ser difícil acreditar que tal bebê possa se tornar um gigante com vários metros de comprimento. E este é o jacaré anão turbo, uma verdadeira estrela do Instagram. E antes que pergunte como sua tutora não tem medo de criar um futuro monstro em casa, vamos logo explicando. Esses animais não crescem muito. Seu peso na idade adulta raramente excede 6, 7 quilos. E agora mais um mini quiz. Consegue adivinhar que filhote é este? Acredite ou não, é exatamente assim que um panda recém-nascido se parece. Agora preste atenção, um panda adulto pesa aproximadamente 90 quilos, enquanto os filhotes pesam cerca de 100 gramas. Isso é até 900 vezes menos que o peso da mãe. Tal proporção é um recorde absoluto entre todas as espécies de mamíferos. Rottweilers são uns daqueles cães que crescem rapidamente, mas mesmo na idade adulta, mantêm uma expressão de filhote travesso. Veja por si só. Parece que deram um zoom no corpo dele com um mouse, porque o restante não mudou nada.
Se Spielberg tivesse filmado um bebê tubarão em seu blockbuster, então o thriller definitivamente não teria feito sucesso. Afinal, eles parecem bastante inofensivos, mas não se deixe enganar. Na verdade, os tubarões brancos são perigosos desde muito cedo. Os filhotes nascem com uma dentição completa, portanto podem se alimentar e se cuidar sozinhos, literalmente desde os primeiros dias de vida. Como os filhotes de gambá são fofos, se ao menos não fossem tão fedorentos. A propósito, algumas pessoas não se incomodam com essa peculiaridade e criam esses bichinhos como animais de estimação. Mas em defesa dos gambás, esclarecemos. De fato, sua característica em comum é muito importante para o ecossistema. Por exemplo, ajuda a exterminar insetos nocivos, que destroem plantas benéficas para os seres humanos. Essas orelhas fofas são simplesmente impossíveis de confundir. Conheça agora um bebê lince. A propósito, esses pelinhos nas orelhas não são apenas para decoração. Na verdade, nada mais é do que um localizador de ondas sonoras. É graças a isso que os linces têm a audição mais aguçada e são capazes de ouvir os passos do inimigo mesmo a muitos quilômetros de distância. Por isso não é nada fácil capturar esse felino. O gorila é um animal muito inteligente, e isso pode ser visto até pelo olhar de seus filhotes. Veja só, e há uma razão pela qual o DNA de um humano é tão parecido com o de um gorila. Fisicamente, no entanto, uma pessoa não pode ser comparada a um gorila. Em média, o macho desse primata é pelo menos 6 vezes mais forte que um homem adulto atlético. Consegue adivinhar a que ave pertencem estes filhotes? Talvez você não identifique imediatamente, mas estes são filhotes de avestruz. Seus pescoços, nessa idade, são tão longos quanto ao dos seus pais. A plumagem parece diferente, no entanto, eles rapidamente se tornam independentes. Alguns dias após o nascimento, os filhotes deixam o ninho e vão procurar comida por conta própria. E com 1 ano e meio de idade, eles já correm tão bem quanto os seus pais, a uma velocidade de cerca de 70 km por hora. Mas com esse filhotinho, tudo parece predestinado. Temos aqui um verdadeiro lutador crescendo. E não é à toa. Os cachorros da raça Cane Corso descendem dos antigos cães gladiadores romanos. Portanto, genes de lutador eles já têm. Por exemplo, eles têm uma das mordidas mais fortes entre os animais de sua espécie. Claro, é melhor que uma pessoa inexperiente não tenha um cachorro assim. Nem todos podem lidar com o treinamento e a criação de um cane corso. Mas se treinados adequadamente, estes cães se tornam amigos leais, sempre prontos para protegê-lo de qualquer problema. Pensou que fosse um gato adulto, né? Só que não. Diante de você está um Maine Coon, cujos filhotes são aproximadamente do mesmo tamanho de gatos adultos de outras raças. Imagine só, o maior Maine Coon do mundo vive nos Estados Unidos e seu comprimento chega a 120 centímetros. E por hoje é tudo, galera. Não se esqueça de curtir e até breve. Tchau!